Olá, olha que boa notícia eu tenho para vocês hoje. Praticamente metade dos casos de demências tem causas modificáveis. Será que então Alzheimer, por exemplo, é possível prevenir? Quem vai nos contar sobre isso, sobre o estudo ELSE, a primeira autora desse estudo, a doutora Cláudia Suemoto. Vou apresentá-la melhor a vocês. Doutora Cláudia Suemoto é professora associada da disciplina de Geriatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é diretora científica da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção São Paulo, e ela é coordenadora do Biobanco para Estudos em Envelhecimento da Faculdade de Medicina da USP. Bem-vinda, doutora Cláudia. Muito obrigada, Lina, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Então, conta pra gente, o que significa esse estudo ELSE, quantas pessoas envolvidas, e nós vamos discorrer muito sobre os tais dos fatores de risco identificados aí, né? Com o maior prazer. Então, o estudo ELSE, ele significa Estudo Longitudinal da Saúde do Idoso. É um estudo que coletou dados em 2015 e 2016 de 9.412 idosos em todo o território brasileiro. Esses idosos foram escolhidos para representar a população brasileira com 50 anos ou mais. Então, é o primeiro estudo representativo da população brasileira, e isso tem possibilitado gerar estudos como o nosso, que dão estimativas da frequência de certos fatores na população. Então, vamos falar sobre os principais achados, né? Esses 12 fatores, eles são correlatos também em estudos em outros países do mundo? Sim. Em 2020, o Lancet Commission lançou um paper, né, um manuscrito que virou um guia para todos nós, dizendo que 40% dos casos de demência no mundo são atribuíveis a 12 fatores de risco. E, nesse caso, eles dão um peso específico de cada fator, e também isso é baseado na frequência desses fatores no mundo e da relação que cada fator tem com o risco de demência. Nós fizemos o mesmo desenho, inclusive a autora principal desse estudo mundial, que chama Gil Livingston, da Universidade College London, participou com a gente, nos guiou. Que legal. Isso dá um bom emparelhamento entre os resultados, porque às vezes os números eles não podem ser comparáveis, porque as coisas foram medidas de formas diferentes. A gente adotou exatamente o mesmo método do Lancet Commission. E enquanto o Lancet Commission percebeu que 40% dos casos de demência no mundo são atribuídos a 12 fatores de risco, aqui no Brasil, um pouco mais, 48% dos casos de demência são atribuíveis a esses 12 fatores. E por que o Brasil aumenta? Porque 8% é um número considerável, um índice considerável, né? Há muito tempo a gente tem a ideia que talvez demência seja mais prevenível em países de baixa e média renda, não só o Brasil. Tá. Porque aqui a frequência, infelizmente, de baixa educação é mais alta do que no resto do mundo, né, nos países ricos. E também os fatores de risco cardiovascular, que são parte desses 12 fatores, eles são mais prevalentes, mas principalmente eles são menos controlados em países de baixa e média renda. Então, a gente já sabia dessa potencialidade maior de prevenção em países como o Brasil, a gente não tinha ainda quantificado. Então, realmente é isso. 8% a mais dos casos são atribuíveis a esses 12 fatores. Agora, sinceramente, como a gente, por exemplo, Alzheimer, né, que é a demência mais frequente dentre o quadro de demências, como a gente não tem cura, não tem um tratamento eficaz ainda, então você trazer para a gente essa informação, que quase metade das possibilidades dos casos podem ser preveníveis, é uma notícia incrível, maravilhosa. Eu quero destrinchar contigo agora os tais dos 12 fatores de risco. Sim, eu acho que eu estou nessa área desde que eu terminei a residência em 2004 e até bem pouco tempo atrás não tinha surgido nenhuma droga nova aprovada para o tratamento de Alzheimer. Agora parece ter algumas drogas específicas para remoção de uma proteína que chama beta-amiloide, porém a gente sabe que provavelmente nunca a gente terá uma pílula mágica. Então sempre haverá espaço, mesmo quando houver tratamento eficaz para a prevenção.
Porque mais do que remediar, a gente quer que as pessoas não tenham demência. Essa é o gol, né? Faz parte, você deve saber, né? Essa década, a Organização Mundial de Saúde já elegeu como a década do envelhecimento saudável. Um dos pilares do envelhecimento saudável é ter cognição preservada, é ser autônomo, poder tomar as próprias decisões. Então, o que a gente quer é não ter que tratar, a gente não quer que as demências apareçam. E nesse sentido, a prevenção ela é essencial. Bom, dentre os fatores de risco, você já citou aí, já deu spoiler sobre, né, hipertensão arterial, sobre a questão de medidas que ajudam a prevenir também a saúde do coração. Tem a ver com Alzheimer, com demência. Tem a ver com demência, né? É importante a gente frisar, embora, como você já disse, e está extremamente correto, Alzheimer é a causa mais frequente, né? A gente está falando de demência como síndrome, que engloba Alzheimer, mas engloba outros tipos de demência, como, por exemplo, demência vascular, secundária a Parkinson, etc. Tá. Então, para demência lato sensu, genérico, os fatores de risco cardiovascular são muito importantes, sim. Quais fatores? A gente já vai começar a falar dos fatores? Sim. Vamos. Então, assim, eu vou falar meio por ordem de importância, se você me permitir. Nossa, maravilha. Até para passar uma mensagem bem clara. Eu acho que uma coisa bem legal do trabalho do Lancet Commission é que ele mostra que existem 12 fatores e que eles são importantes em diferentes épocas da vida. Isso traz uma primeira mensagem, sabe, Lina? Que demência a gente começa a prevenir cedo. O principal fator de risco para demência no Brasil é a baixa educação. Tá? A gente considerou ter baixa educação, ter menos de 8 anos de escolaridade no começo da vida, que a gente, seguindo as orientações da professora Gil, fixou em 25 anos. Então, até os brasileiros, até 25 anos, qual que é a prevalência de baixa educação? E é o principal fator no Brasil. Então, a gente sabe que estudar confere reserva cognitiva, e se eu tivesse pouco dinheiro para investir na prevenção de demência, esse seria o principal fator. Uau! Em outros fatores de risco, claro, porque uma pessoa bem educada, ela cuida da sua pressão, ela cuida da sua diabetes, ela entende a importância de atividade física, é um fator de risco que mexe com todos os outros. Então, o principal no Brasil é a baixa educação, correspondendo a quase 8% dos casos. Uau! Isso significa, então, que realmente a prevenção tem que começar desde criança, na escola, né? A baixa escolaridade, então, é um fator sensacional, porque a gente consegue realmente intervir. Correto. A gente mudou bastante, né? A gente sabe que a prevalência de analfabetismo em idosos é alta. Em algumas casuísticas, como a nossa, do Biobanco, chega a 20%. Hoje em dia não tem praticamente criança fora da escola, que é uma ótima notícia, Claro. mas existe muita evasão escolar. Então, quando a gente vê a prevalência de baixa educação em menores de 25 anos, ela é alta, né? Quase 47%. Muitas das crianças não terminam até o ensino fundamental, completando 8 anos de escolaridade. A gente, claro que não quer que parem 8 anos. Quanto mais, existe uma dose e resposta em relação à educação, né? Então, quanto mais tempo a pessoa fica na escola, principalmente criança, adolescente, melhor para o cérebro, né? A gente constrói um cérebro mais robusto, com mais conexões entre os neurônios, enfim, isso é outro tema. Mas... Reserva cognitiva. Né? Exato, é reserva cognitiva. Então, é um tema mais importante. Tá. Saindo da baixa educação, a gente passa para os fatores que são importantes na meia-idade. Que, de acordo com o desenho do estudo, a gente mediu a frequência entre 45 a 65 anos de idade, mostrando uma outra janela importante de abordagem. O segundo fator de risco mais importante no Brasil é a hipertensão arterial sistêmica nessa meia-idade. Tá? E o terceiro fator de risco, que para nós foi uma surpresa, porque a gente não esperava que fosse tão importante, é a perda auditiva nessa faixa etária. Uau! Tá? Ou seja, essa coisa da gente ficar achando que escutar menos, ter problema de audição, esquecimentos, coisas de velha, coisas da idade do envelhecimento, a gente tem que quebrar esse paradigma mesmo. Com certeza, né? Com certeza. Inclusive, a perda auditiva na meia-idade, ela já acaba criando certas dificuldades para você interagir com o ambiente, tá? Você recebe menos estímulos, o seu cérebro ele trabalha com a quantidade de estímulos que você recebe, seja visual, auditivo, tátil, enfim. Você está diminuindo uma das vias de aferência, de uma das vias de entrada de informação.
É claro, a perda auditiva grave acaba causando isolamento social, então a gente não entende muito bem ainda o mecanismo que liga a perda auditiva com demência, mas existe uma evidência muito grande e pode ser por essas vias que a gente está conversando. Ainda outros fatores bastante importantes na meia-idade é a obesidade, que é um problema cada vez mais frequente, o consumo de álcool excessivo, que é considerado excessivo acima de 14 doses por semana, e o traumatismo crânioencefálico, né? Traumatismo na cabeça. Esses são os fatores de meia-idade, tá? Quais são os fatores presentes em idosos com mais de 65 anos? Tabagismo, depressão, inatividade física, diabetes, poluição ambiental e isolamento social. É muito interessante fazer esses estudos em diferentes populações, porque isolamento social é um problema não super importante, mas importante em outros lugares. No Brasil é praticamente nulo, não existe, né? Nossa! Então é uma coisa meio... não existe, eu estou exagerando, existe, mas ele proporcionalmente ele tem menos importância. Né? Então, por isso que, enquanto algumas coisas pesam mais, como educação, por exemplo, hipertensão, obesidade, outras pesam menos, como isolamento social na nossa população. Agora, você citou poluição ambiental. Esse é um fator de risco novo que foi introduzido. Esse Lancet Commission, esse estudo, ele foi lançado primeiro em 2017 e atualizado em 2020. E um dos fatores novos que entrou foi poluição ambiental. Então, existem algumas evidências, principalmente num estudo muito grande canadense, com milhões de pessoas, mostrando que pessoas que vivem em áreas com alta emissão de poluentes têm uma maior evolução para demência. E aí foi que esse fator de risco entrou. Bem interessante. Agora, por essa ordem que você nos apresentou em termos de prioridade, né, o Brasil realmente desenha aí um caminho muito mais real, até para a gente traçar medidas de políticas públicas, para intervenções mesmo, né? É importante você citar esse impacto em política pública, porque, na verdade, esse é um manuscrito que está publicado numa revista muito boa, internacional, acho que traz visibilidade para o problema, mas ele é parte, esse cálculo dos fatores de risco e a importância deles dentro da nossa população é parte de um relatório encomendado pelo Ministério da Saúde, coordenado pela professora Cleusa Ferri, da Unifesp, que vai ser lançado no segundo semestre desse ano. E é um primeiro relatório bastante abrangente. Essa parte dos fatores de risco é um pedaço do relatório, mas existem outros capítulos muito importantes, como estimativas de prevalência, estimativa de incidência, que são novos casos, quais são os números relacionados à mortalidade por Alzheimer. Então, vai ter várias novidades aí para a gente conversar no futuro. Então, nesse estudo que você coordenou aqui no Brasil, em termos dos fatores de risco, né, para prevenção de demências, teve diferenças em termos de regiões do país? Essa é uma das inovações do estudo, né? Então, a gente tinha a pergunta se havia diferenças regionais, né? Porque isso, como a gente estava conversando no primeiro bloco, pode guiar melhor as políticas públicas. Tá. Existe, sim, diferenças entre as diferentes regiões, tá? A gente dividiu para simplificar e passar uma mensagem mais clara entre o que a gente chamou de regiões mais ricas e regiões mais pobres, tá? Foram agrupados os dados da região Sul e Sudeste contra os dados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A gente percebeu que o potencial de modificação na região Sul e Sudeste é de 49%, enquanto na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste é de 54%. Então, demência, a fração atribuível a esses fatores em relação à prevenção é maior na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste em relação às outras regiões do Sul e Sudeste. Tá? Isso, por exemplo, significa, essa diferença significa fatores como, por exemplo, baixa escolaridade, mais no Norte e Nordeste do que no Sul? Exatamente. Então, enquanto a baixa escolaridade está relacionada a 7,7% dos casos na região Sul e Sudeste, essa proporção sobe para 9,6% dos casos na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E também uma grande importância da hipertensão. A hipertensão é o principal fator de risco na região Sul e Sudeste, enquanto a educação é o principal fator de risco nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Porém, a prevalência, a importância de hipertensão é maior na região norte, nordeste e centro-oeste. Né? Então, proporcionalmente, a hipertensão é mais importante no sul e sudeste, mas aí quando a gente compara a importância da prevenção da hipertensão, ela ainda é maior na região norte, nordeste e centro-oeste. Então, existe, até porque é mais frequente nessas regiões, uma prevenção, um potencial de prevenção maior lá. Tá. 4%, né? Dá um pouquinho mais de 4% de diferença. Parece pouco, mas em termos de saúde pública significa muitos casos. Né? Com certeza. O Brasil é muito desigual, né? Infelizmente. E aí, quando a gente fala em termos de população, entre brancos, negros e pardos, infelizmente também a gente tem distâncias abissais em várias áreas. O estudo considerou também esse fator? Com certeza, essa foi uma outra visão que a gente quis trazer, né? O ELSI, ele é representativo da população. Então, em relação à cor, né, raça-cor, existe o potencial de prevenção é o mesmo entre brancos e pretos, não existe diferença, o número é bem parecido, o número total. O que existe é uma diferença da distribuição desses fatores. Né? Então, baixa educação é o principal fator em pretos e pardos, enquanto a hipertensão seria o principal fator em brancos. Né? Novamente, qual que é a ideia de comparar regiões ou comparar raças? Né? A gente aprendeu muito com esse trabalho, inclusive com a professora Gil Livingston, de Londres, que provavelmente os programas preventivos eles têm que ser customizados para a população que ele vai atender. Então, se os recursos sempre são finitos, no Brasil ou na Dinamarca. É verdade. Então, se eu tiver que eleger alguns fatores para passar uma mensagem bem clara, esses fatores eles diferem por região do Brasil, tá? E dependendo da raça cora, seria também uma mensagem diferente. Agora, nós temos no Brasil, Cláudia, a questão do estigma, ela é muito forte, né? Você acredita que o estigma também deveria ser um fator prioritário para a gente construir um novo olhar, porque ele contribui para o isolamento social das pessoas já acometidas por demências, inclusive para o diagnóstico tardio, né? Que a população tem muito medo quando fala o que é esquecimento, demência, não quero nem saber, nem vou procurar, né? Essa também vai ser um capítulo do Relatório Nacional de Demência sobre estigma, quem está coordenando é a professora Cleusa Ferri. Eu entendo que, e ela talvez seja a pessoa mais qualificada para falar sobre isso, mas como geriatra, eu entendo que existe muita desinformação. Né? Além do estigma, as pessoas, os leigos, as pessoas leigas que estão assistindo o programa, etc., nem sempre elas sabem o que é demência. Né? Então, esquecimento muitas vezes é encarado como algo normal do envelhecimento, quando não o é. Né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso. E a partir do momento que se tem o diagnóstico, muitas pessoas... existia a história, né, que chamava demência senil, né, como algo... Não, a gente não usa mais esse nome, como algo totalmente pejorativo, né? Claro. Que hoje em dia a gente sabe que é uma doença com um substrato patológico, né? Existem lesões no cérebro que justificam isso. E é necessário também um bom diagnóstico. E a desinformação não é só das pessoas acharem que o esquecimento é normal do envelhecimento. Infelizmente, existem muitos profissionais de saúde que não estão preparados para fazer o diagnóstico. Né? Nem suspeitam, né? Exato. Acha exatamente isso que eu estou falando. Ah, a senhora tem 90 anos, é normal esquecer. Né? Não tem o que fazer. Acho que essa é uma coisa que as pessoas ouvem. E não é verdade. E não é um profissional que está agindo de má fé. Ele simplesmente não foi bem treinado. Claro. Eu acho que existe todo um espectro de desinformação que precisa ser combatido, que precisa ser resolvido para que o manejo das pessoas com demência seja feito de uma forma mais correta. Olha, que bom que você citou a doutora Cleusa Ferri, que realmente é uma profissional assim brilhante, né? Estamos ansiosos aguardando esse relatório mesmo. Na Inglaterra, foi feito um estudo Fingers, né? Que aqui no Brasil, inclusive, é coordenado pelo Dr. Paulo Caramelli. E lá acabou-se, para prevenir doenças cardiovasculares, descobriram que era possível prevenir demências. Ou seja, campanhas educativas, preventivas, você julga importante. E o estudo ELSI, ele
traz essa novidade para a gente? Certo. Eu acho que são diferentes aspectos da mesma moeda, que é a prevenção, né? Tá. Então, o estudo que a gente conversou hoje bastante sobre os 12 fatores de risco e quanto eles estão relacionados à prevenção de demência, fala na população geral o que eu posso fazer durante todo o espectro da vida. E uma das mensagens que eu quero deixar bem claro é que demência a gente não previne após os 65 anos, tá? Boa parte da fração atribuível a esses fatores é como a gente conversou no começo da vida e na meia-idade. Mas da metade, né, dá 28% da fração atribuível relacionada a esses fatores no começo da vida e na meia-idade. Essa é uma mensagem que eu quero deixar bem clara. Outro aspecto, outro lado da moeda em relação à prevenção são esses estudos multidomínio como o FINGER, né, que na verdade foi feito na Finlândia, coordenado pela professora Mia Kivipeto, e aqui no Brasil, eu participo também, faço o banco de dados deles, e do Latam Fingers, que é o esforço conjunto de 12 países da América Latina. Tá? O Brasil tem 2 centros, coordenado pelo Caramelli, pelo professor Paulo Caramelli, pelo professor Ricardo Nitrini, e ao todo já temos quase completa a amostra, são 1.200 pessoas, e a ideia é oferecer um programa multidomínio, que envolve intervenções em atividade física, melhora da atividade física, melhora da dieta, estimulação cognitiva através de jogos computadorizados e controle bem estrito dos fatores de risco cardiovascular. Tá? Isso está sendo feito nos modelos do Finger internacional, está sendo customizado, olha essa palavra de novo, de acordo com a nossa cultura, a cultura latina, tá? Que dentro do Finger existem também adaptações, né? Do Latam Fingers, a gente não tem a mesma dieta que os nossos colegas do Peru, os nossos colegas da Colômbia, todos os países participantes. Então, é um esforço muito bonito, né? Juntar forças e tentar adaptar essa intervenção que veio de fora para a nossa cultura. Né? E aí tem adaptações em dieta, adaptações em exercício, por aí vai. Bom, isso, você nos contando essas boas novidades, significa também que a gente, no momento que a gente envelhece tão rapidamente no Brasil, de forma tão acelerada, e as demências, né, a previsão é aí de dobrar, triplicar nos próximos anos, nas próximas décadas, a gente tem aí uma luz boa no fim do túnel, pelo jeito, não? Como é que você vê essa questão? Bom, o envelhecimento é uma conquista atual, né, do último século. A expectativa de vida no Brasil de 1940 para cá aumentou 30 anos, que em termos de saúde pública é incrível, mas está aumentando muito rápido a expectativa de vida em países de baixa média renda como o Brasil. Isto é uma alegria, mas também é um problema. A gente precisa se preparar. Não existe espaço do ponto de vista econômico para as pessoas envelhecerem doentes. Tá? Não tem sociedade que vai aguentar um envelhecimento acelerado como o do Brasil, no qual as pessoas não envelhecem bem. Então, o envelhecimento saudável deve ser a busca de cada um de nós, para nós até podermos sobreviver como sociedade. E hoje em dia o que a gente pode fazer em relação ao envelhecimento saudável, não só cerebral, né, mas global, é realmente entender que o envelhecimento começa cedo, tá? E as medidas que a gente toma com 20, 30, 40, 50 anos vai impactar se a gente vai chegar ou não aos 80 e como a gente vai chegar. Práticas de atividade física, alimentação saudável, procurar atividades estimulantes do ponto de vista cerebral, quando a gente está falando especificamente de envelhecimento cerebral saudável, melhora das condições socioeconômicas, tudo isso vai influenciar no quanto você vai viver e a forma como você vai envelhecer. Que Brasil do futuro, né, que a gente quer, né? Exato. Né? Né? Cláudia, a gente está caminhando meio para o final do programa, né? Mas eu queria, por exemplo, saber de você ainda como é que, já que os fatores de risco eles são tão diversos, né, e passam por tantas áreas diferentes, você vê que é importante o envolvimento, além de cada indivíduo, também das empresas, das instituições, das faculdades, para que todas as pessoas saibam mais sobre a questão de como prevenir demências. Porque a gente vê, em geral, demências muito focadas só na área de saúde, e dentro da saúde ainda mais afunilado, né? São geriatras, neurologistas, psiquiatras. Nós deveríamos diversificar mais esse conhecimento?
Com certeza, né? Todo o nosso empenho em produzir esse relatório é nesse sentido, né? Existem problemas em todas as esferas, a gente comentou um pouquinho lá atrás. Vai desde a desinformação do profissional médico e dos outros profissionais de saúde que não sabem, então não diagnosticam ou diagnosticam e manejam errado. Uhum. Existe um desconhecimento das pessoas sobre o que é demência, o que é normal ou não do envelhecimento. Toda vez que você tem uma alteração da memória, da linguagem, de planejamento, raciocínio, que atrapalha o seu dia a dia, não é normal do envelhecimento. Tá. O normal do envelhecimento é morrer, né, com todas as funções preservadas, em termos de autonomia e independência. Né? Você tem a independência física e tem autonomia intelectual para tomar suas decisões. É assim que a gente deveria almejar chegar lá na frente. Né? E como fazer para chegar assim, autônomo, independente, na terceira idade, eu acho que é muito importante que seja uma informação difundida. Embora eu acho que a maior parte das pessoas tem noção, né? Que não deve fumar, que não deve beber em excesso, que se tiver hipertensão, diabetes, epidemia, deve diagnosticar e tratar, que não deve engordar excessivamente. Existe já essa ideia. E muitas das coisas a gente sabe que são orientadas para serem controladas do ponto de vista individual, né? Eu falei algumas aqui. Mas, por outro lado, existe também um papel das políticas públicas, nesse caso do governo, de incentivar algumas coisas. Então, dar prioridade para a educação é uma coisa que deveria ser fora da discussão, embora não seja o que a gente vê no dia a dia, mas é uma coisa que tem impacto em todos os níveis da sociedade, incluindo a saúde, incluindo o risco para a demência. Né? Uhum. A gente sabe que algumas políticas públicas elas são muito efetivas para controle de fator de risco. Né? O que a gente viu em termos de taxação de cigarro, informação na caixinha de cigarro, proibir de fumar em locais fechados, isso melhora muito a saúde da população, diminui, já tem vários estudos mostrando a prevalência de tabagismo. Então, existe também essa autoimposição de você ter uma vida saudável, mas também o seu ambiente influencia em você poder chegar a esse objetivo. Né? Então, não é só uma escolha individual, tem que ser uma escolha coletiva. Perfeito. Bom, nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu quero agradecer super a sua participação. E o Estudo ELSE, ele fechou, vai continuar, tem desdobramentos? Bom, o Estudo ELSE ele é coordenado pela Fiocruz, da professora Maria Fernanda Lima, tá? Ele já teve uma segunda onda, tá? E existem programação de fazer a terceira onda. Então, vai ser um estudo realmente que vai acompanhar essas pessoas ao longo do tempo. Tá. E também estão entrando outros adultos e idosos dentro do estudo ao longo dessas novas ondas. Então, acho que a gente vai ouvir bastante ainda falar do ELSE. O espaço aqui está super aberto. Parabéns, viu, pelo seu envolvimento e muito obrigada pela sua participação, doutora Cláudia. Eu que agradeço, Nina, pelo convite e pela oportunidade de divulgar os nossos resultados. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse ou qualquer outra produção da Rede Câmara, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo grande, até a próxima.